Boa noite, meu povo! Mais uma live do Movimento Traz Felicidade aqui para vocês. E hoje vamos falar sobre dor lombar. Rafa, por que vocês tanto falam de dor lombar? Gente, eu tenho certeza, se você nunca teve uma dor lombar, você conhece alguém que teve, que um dia vai ter, que fez um treino que não foi muito legal, que saiu dali um pouco sentido. Eu vou chamar o Armando aqui primeiro, antes de chamar o Bruno. Ei, Fábio, tudo bem? Pera aí, gente. E aí, a gente vai falar da dor lombar e da mobilidade direto ali, ó, no treino, meu povo. Boa noite, produção. Boa noite, tudo bom, Rafa? Tudo bem com você? Boa noite, pessoal que tá entrando, tudo certo? Boa noite, boa noite. O Bruno já entrou, daqui a pouquinho... O Bruno já tá por aí, daqui a pouco chamamos. Armando, será que quando a gente tem uma dor lombar, a gente precisa atacar a dor direto nela ali, ó? A gente tem que identificar, né, entender o que está acontecendo, né, Rafa? A gente sabe que a lombar é mais vítima do que vilã, na maioria dos casos, né? E a gente acha que, na verdade, o problema está lá na lombar, mas a gente tem que aprender a identificar e procurar os profissionais que nos ajudem a identificar o que está acontecendo, né? Onde tem um olhar integrado, né? E eu gosto muito quando o Bruno fala, daqui a pouco o Bruno vai entrar aí e vai contar isso pra gente, quando ele fala de cicatriz do movimento, quando ele fala da questão da longevidade, eu acho isso muito bacana, né? Aonde que a gente busca esse treino para a gente entregar a longevidade ali para o nosso aluno, né? Sendo que as pessoas hoje, elas têm o hábito de ficar muito tempo sentadas, o hábito do sedentarismo. Exatamente. Né? E aí quando essa pessoa chega pra gente, ela pode se lesionar ali, sem entender muito por que tá... Vamos chamar o Bruno? Vamos chamar que ele vai contar tudo isso. E vai ser um bate-papo. Fala, meu amigo Águia. Muito legal. Vamos lá. Fábio tá aí? Vai ser. Fábio tá aí. Tá com o meu amigo Águia, a gente sabe quem é. Águia não é lógico. Ai. Sabe, Rafa? Fala, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem? Agora deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo certinho. Tudo bem com vocês? Eu ia falar, Bruno, tudo bem. Bruno, eu ia falar sobre, a Rafa falou sobre longevidade, né? Como é importante, como o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre a mobilidade em relação à dor lombar, no caso, mas como a mobilidade é importante para dar longevidade e saúde para a articulação, né? Para que a gente tenha uma vida articular com saúde mais prolongada, né? Que a gente não precisa. Que a gente preserve. Fica à vontade para falar. Capacidade, Vamos fazer o seguinte. Oi? Que a gente preserve a função e a capacidade? Sim, exatamente. Essa foi uma provocação, vamos deixar o Bruno falar sobre ele antes. Vocês estão me escutando bem? Tá dando um pouquinho de ruído, mas acho que a gente está falando todo mundo junto. Daqui a pouco a gente... Eu estou sem fone, mas se precisar eu coloco. Vocês acham melhor? Por enquanto está tranquilo. Vocês vão dar um feedback aí pra gente. Por enquanto está tranquilo. Tá tudo bem. Fábio Zargalho, monstro da mobilidade, é isso aí. Muito bom. Bruno. O grande Fábio, do Rio de Janeiro, grande amigo, fez nosso curso no Rio de Janeiro, Niterói, no caso, na época. 2018, faz bastante tempo, Fabião. Muito bom, prazer vê-lo aí. Exatamente. Bruno, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por aceitar aí o convite do Movimento Traz Felicidade. A gente realmente está muito feliz, de verdade, de coração. E eu já te falei isso pessoalmente, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela sua pessoa, pelo seu profissionalismo, pela sua ética e pela forma com que você entrega. Então eu estou muito feliz, eu e a Armando, a gente está muito feliz de você estar aqui. Viu? Com certeza. E fique à vontade para falar quem é o Bruno. Agora sim. Obrigado pelo convite. Armando, prazerzaço te conhecer. Prazer, Bruno. Um tempo com essa parceria que vocês criaram. Pode-se dizer que esse projeto é um filho de pandemia, não pode? Pode. Com certeza. Com certeza. Eu até acho que vale depois, acho que brevemente, talvez, da maneira que vocês quiserem,
Porque eu sei que tem uma audiência aqui que é do ExxonMobil e, de repente, eles não sabem a origem desse projeto. Até legal depois apresentar um pouquinho. Acho que é super interessante. A Rafa contou para mim já, no workshop em BH. Foi uma coisa assim, super... Nada aconteceu, assim. Então, acho que é legal depois falar. Eu tive uma curiosidade gigantesca, porque a relação de mobilidade, a relação de movimento com felicidade, eu achei que tem tudo a ver. E como que isso surge? Como que isso aconteceu, né? Mas, a gente assim, vai contar. Vocês vão ouvir. Exatamente. Aproveitando aí a abertura, a palavra que vocês me dão, eu agradeço demais o convite, fico muito feliz. Conheço a Rafa já há algum tempinho, né? Pode-se dizer que antes da pandemia, mas logo ali, 15 dias antes da pandemia, eu te conheci. Né? Exato. Participou do curso de ExxonMobil em BH, 2020, comecei em 2020. O Armando é um colega mais recente, mas acompanho muito ele. Sim. Bom, agradeço demais o convite. Quem não conhece, quem não me conhece, né? Eu sou Bruno Leite, sou fisioterapeuta, já me formei há algum tempinho na PUC de Campinas. Gosto demais, amo, vivo o movimento, vivo o treinamento, já pratiquei algumas coisas mais engajado, outras de maneira mais amadora, vários esportes. Então, assim, uma coisa que eu respiro há muitos anos e não seria diferente depois que eu me formei em fisioterapia, escolhi a fisioterapia como a minha profissão, em destinar todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado na PUC, depois na Unifesp, em outros cursos que eu fiz, para a área esportiva. E aí, no meio do caminho, o ExxonMobil surgiu. Mas o meu engajamento é muito no esporte, como corredor, praticante de futebol, luta. Depois veio, né, o treinamento funcional de alta intensidade também na minha vida. Então, eu curto muito modalidades esportivas e me engajo muito. Já trabalhei mais com reabilitação, com dor. E lá de 2013, 2014... eu comecei a querer dar um passinho antes. Antes de acontecer a dor, antes de acontecer o problema, entre aspas, eu vim para prevenção, para manutenção, para qualidade do padrão de movimento, de conhecimento da experiência motora, para tentar não deixar acontecer. Então, hoje eu trabalho praticamente zero com dor, com terapia, com consultório. Meus últimos pacientes de dor, assim, foi até 2019 e comecinho de 20. Hoje, realmente, eu abracei o ExxonMobil 100%, já faz alguns anos, claro, para desenvolver esse trabalho preventivo, essa consciência, levantar essa bandeira e mostrar que a gente tem que se cuidar, se preparar para ter longevidade, né? Oh, que legal, Bruno. Bruno, vou te pedir um favor? Sim. Tá com um pouco de eco, se você puder usar o fone, acho que vai nos ajudar. Já. Um pouquinho de eco. Bruno, você falou uma coisa bastante interessante, né? Duas coisas interessantes. Primeiro do esporte, né? Enquanto você vai se arrumando aí. Primeiro do esporte, que eu acho que se der tempo a gente pode entrar nesse ganchinho do esporte, né? É que a gente, principalmente nós que vivemos no país do futebol, a gente olha muita coisa que parece que as coisas têm uma dificuldade de evoluir no esporte, né? Me escuta, Armando? E agora ficou limpinho? Ótimo. Show. Melhorou, né? Ótimo. É que eu tô na salinha no QG aqui, dá um eco mesmo. Pode seguir, Armando. A sala é grande, né? Tá. E você falou sobre dar um passo antes. Vou me antecipar. Antes que a dor chegue, eu vou fazer lá na frente, vou fazer a prevenção, o preventivo, que a gente chamaria de pré-habilitação, né? Sim. Poderia ser chamado, né? Sim. De você fazer essa prevenção. Deixa eu pensar como é que eu vou te fazer essa pergunta. Então, quando você não recebe mais paciente, então. Você está nesse passo à frente. As pessoas vão até o teu espaço para treinar contigo, elas vão com alguma restrição, que elas já entendem que tem ou não, elas vão no teu espaço para começar a treinar e você observa essas restrições e você já faz um trabalho de mobilidade antes de ela entrar realmente num treinamento um pouco mais intenso, de performance? Sim, esse é o raciocínio. Bem dizer, trabalhar com dois perfis. Um perfil que já reabilitou, já passou aquele quadro álgico de dor ou até de um processo cirúrgico, e eu quero dar essa ponte para o treinamento, para o retorno, para a atividade, mas ele já está mais equilibrado, vamos dizer assim, ele já não está com aquele quadro de inflamação, algum cenário nesse sentido. E também a pessoa que sente que tem uma deficiência de movimento, de repente já fez alguma avaliação, já tem
um conhecimento prévio, algum treinador, até outro físico falou, olha, a gente precisa desenvolver isso, 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 aí também é um momento que eu posso entrar. Então tem mais ou menos esses dois momentos. No final de um processo de inflamatório, de reabilitação, ou então de uma deficiência pontual motora que ele sabe que ele precisa melhorar. Eu entro um pouco nesse cenário, e não só eu entro, como também qualifico as pessoas a fazerem essa preparação, essa ponte também. E tem também, Bruno, aquela questão do que a gente vive hoje, né? Dessa questão postural, essa postura um pouco mais em fechamento, alguns vícios posturais vindos aí de algum esporte, de uma rotina, né, muito repetitiva. E essas pessoas muitas vezes chegam para a gente com o desejo de fazer algumas coisas e se lesionam ali pelo desejo ser grande demais e não ter a paciência, né? De buscar ali alguns acessos para que, de fato, você consiga permitir o movimento limpo, né? Um pouco mais limpo e mais puro, né? Sim. Você sabe um pouco dessa linha de raciocínio que eu trago, desse propósito que eu gosto muito de aquecer no X-Mobility. É inevitável. Todos nós temos uma história de movimento. Queira, não queira, seja ela mais sedentária, seja ela mais esportiva, seja ela uma postura muito laboral, né, sentado. E a gente comenta muito sobre cicatrizes. Nosso corpo cria adaptações. A cicatriz a gente relaciona às vezes com um machucado, com uma lesão, mas não necessariamente é isso, né? A cicatriz é uma proteção, é uma aderência, ela é uma adaptação devido a uma história. Pode ser de repetição de movimento, pode ser de sobrecarga. Eu falo assim, desde os nossos pais e avós, que de repente trabalharam no interior, na lavoura, numa carga. Eu falo muito isso, meu avô tinha loja de material de construção, meu pai trabalhou assim na adolescência carregando saco de cimento nas costas. Isso era normal se fazer naquela época e entregava. E aí, como que é a coluna de um senhor agora de seus 68, 69, 70 anos que está cada vez mais sendo educado a cuidar da sua saúde e está buscando treinamento, atividade física, né, o conhecimento da gente para poder ser introduzido nisso, né? Então tem esse perfil de uma outra geração, de uma outra experiência, mas também tem um perfil mais moderno, mais contemporâneo que tem relação com a tecnologia. Então, assim, adolescentes agora de 12, 13 anos que, nossa, mal se mexem, mal se movimentam, não sabe pisar numa grama, num cascalho, vive de tênis, não tem propriocepção nos membros inferiores, nos pés, são consequências bem cruéis na realidade. Então, assim, eu falo muito que nós somos corrompidos ao longo da vida. Se a gente não usa, a gente perde. E esse processo de adaptação tecidual tem uma relação nesse sentido, né? Eu posso ser exposto a um estresse para ter uma adaptação em função daquele movimento, daquele estresse, daquela repetição, que seja. Eu cito muito exemplo de canhotos. Na época do meu colégio, eu sou destro, mas eu tive muitos colegas que eram canhotos, que estavam expostos a 1 hora, 2, 3, 4, 5 semanas, meses, a trabalhar no sentido de estudar cruzado, com uma postura fechada, cifótica ainda cruzada. Então, e aí, como que tá esse adulto hoje em dia? Será que ele não tem? Será que ele não está corrompido? Eu cito muito essa palavra, estar corrompido, né? Estar corrompido é perder alguma coisa. Alguém tirou alguma coisa da gente, né? Tem nossos queridos corruptos, né? Então, eles tiram alguma coisa da gente. E a gente, ao longo da vida, se não usar, se não estimular, se não ampliar, a gente tende a perder. E aí vai dentro da experiência, dentro do que cada um tem de experiência ao longo da vida para ter um prejuízo maior ou menor. O nosso corpo, desculpa assim a palavra que eu uso, às vezes é meio pesada, né? Mas o nosso corpo tem prazo de validade. Sim. Não falo a morte em si, mas eu falo os tecidos. E para a gente conseguir prolongar essa validade, a gente tem que cuidar e estimular. É um processo de equilíbrio no tecido. Então, dependendo da história de movimento, da história que nós temos, a gente vai ter aderências, a gente vai ter algumas restrições. E aí essa galera cada vez mais está buscando atividade física. Então a gente tem que estar muito atento, mas muito atento mesmo. Sabe, Bruno, que eu tenho uma colega que diz que todo mundo vai ter artrose. A questão é como cada um vai chegar nesse ponto da vida. Exato. Em que nível vai chegar de cuidado com o seu corpo para lidar com essa artrose. Sem dúvida, sem dúvida. Que isso é inevitável. Eu conheço pessoas, né, já tive pacientes que com 40 e poucos anos já tinham um processo considerável de artrose que não dá para aceitar com uma facilidade
dessa já ter esse tipo de lesão, que é uma lesão que vem em consequência de desgastes mesmo, né? De sobrecarga, né? Uhum. Esses hábitos posturais que a gente vem carregando na vida da gente, eles geram muito essas consequências, né? Gera. Bruno? E aí, quando a pessoa... Aí vem a questão que eu queria ver contigo, tá? Vamos fazer uma provocação aqui. Tudo bem, então nós temos uma situação hoje de adolescentes que estão entrando na adolescência, que estão entrando na fase adulta, com vários hábitos posturais hoje mais sedentários, que nós sabemos que eles se movimentam menos do que nós nos movimentávamos. Não estou dizendo se a gente se movimentava certo ou errado, estou dizendo que a gente se movimentava mais. Mas fazíamos. Exatamente. Né? Fazíamos, né? E adultos também, hoje, por causa da pandemia e por causa dessa vida que nós levamos muito mais atribulada, mais sedentários. E aí eles resolvem que eles precisam melhorar essa condição para viverem com mais saúde. Tá? Essa porta de entrada é um problema, né? Sim. Para essas pessoas retomarem a atividade física, né? Sim. E aí eu acho que a mobilidade seria uma excelente porta de entrada para essas pessoas retomarem a atividade física. Ela prepara, ela condiciona, ela dá qualidade para visitar outros estímulos, né? Então, eu costumo dizer até que um treino de mobilidade, ó, já até usei a palavra, né? Uma sessão de mobilidade deveria ser, para ser um treino, né? Ela tem que te desafiar, ela tem que te estimular, né? Ela tem que fazer você querer vencer etapas, evolução, limites que a sua condição biomecânica tem. Falando de biomecânica, né? O que eu vejo o grande mal hoje atual, e a pandemia só ajudou para dar esse boom, né? As adaptações, as alterações biomecânicas que hoje estão em alta, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo tem uma adaptação, a gente está falando disso aí nessa introdução desse papo, mas hoje, muito em função de postura sentada, e eu acho que a gente vai entrar nesse papo daqui a pouco, as alterações lombopélvicas, a lombar, a consequência desse centro que pousa na cadeira, né, e se mantém ali por horas. Desaba na cadeira. Desaba, escorrega, e aí você chega em casa e você continua fazendo a mesma coisa, né? Eu brigo muito, assim, eu tento ironizo um pouco nos cursos, né? Olha que loucura, o cara passou 8, 10, 12 horas numa cadeira, no escritório, num estresse mental e tudo mais. Aí ele vai treinar, chega no CT, na academia, no box, no estúdio, e aí que de repente ele começa a fazer agachamento. É o mesmo padrão, só tem uma carga adicionada no corpo dele, mas o padrão é o mesmo. Então ele de repente ainda continua com os mesmos tecidos, na mesma tensão, flexibilidade. A única coisa que muda de repente é uma carga sobre ele que foi adicionada porque é um treinamento. Mas a posição biomecânica é muito semelhante, é praticamente igual. Então, assim, as adaptações, as alterações biomecânicas, hoje eu vejo que é um mal muito grande. E falando ainda em adultos, jovens que nem a gente, se a gente falar um pouquinho dos adolescentes, também vai corromper mais ainda. Sim. Agora, Bruno... Rafa, desculpa, só deixa eu fazer um adendozinho. Há 2 semanas atrás eu fui chamado de velho na live, agora eu fui chamado de adulto jovem. Então, para mim, agora eu tô bem tranquilo. Obrigado, Bruno. Rafa, fica à vontade. Boa. Ó, isso tá virando um trauma, hein? Então, ele tá ficando tenso. Eu queria saber de você o seguinte, você falou aí da questão da sessão de mobilidade, né, que é de fato uma sessão que desafia as pessoas, que fazem de fato as pessoas literalmente entrarem lá para dentro e falar, opa, eu preciso me concentrar aqui e me colocar no estado de presença, porque a gente sabe que não é fácil, né? Fala um pouquinho para o pessoal a questão da sessão da mobilidade com a preparação do movimento, que eu acho que existe uma confusão em relação a isso, né, da pessoa se preparar do movimento e pensar que está treinando mobilidade. Tá. Eu vou falar muito até pela maneira que eu interpretava isso, tá? E acho que vocês vão entender um pouquinho minha visão em função da minha formação. Eu usava muito sessão de mobilidade, até porque a gente ficava muito limitado num passado recente, e isso eu tenho que reconhecer, o Exmobit reconhece isso nos seus cursos, a trabalhar a mobilidade muito abordada somente a alternativas, a ferramentas de estímulo passivo. Então, por ser um estímulo passivo, me remete a terapêutico. Por isso, a gente usou muito a palavra sessão, trazendo isso do consultório. Entendeu? Então, o que é o estímulo passivo? É a liberação miofascial, usando uma ferramenta, desde uma bolinha,
ou se a gente falar do consultório, ferramentas mais terapêuticas, crochetagem, espátula e outras coisas que a gente tem, ventosa e tudo mais, mas é um ambiente mais terapêutico. Mas dentro de uma área de treino, a gente tem a bolinha, tem um rolinho, tem um sticker, tem até kettlebell, barra, que dá pra gente fazer coisas interessantes. E junto com as técnicas mais de tração, mobilizações articulares, são ferramentas mais passivas. Até porque a tração, a mobilização com elástico, com as bands, vem dos conceitos de terapia manual, Muriga, Maitland, que utiliza esses princípios articulares. O Acton Beach tem essa inspiração, essa referência. Então, onde eu quero chegar para a gente não perder o raciocínio? Então, eu remetia isso como sessão, porque era um ambiente mais terapêutico. E aí, mesmo assim, a gente trazia isso um pouco para a área de treino, com ferramentas passivas. Mas a gente sabe que isso não garante, isso não dá longevidade, isso não sustenta o sistema. Se eu não venho com estímulos ativos, neurológicos, que faça uma integração do sistema nervoso central, periférico e terminações nervosas na periferia, que são mecanorreceptores, eu não garanto aquilo. A gente usa uma frase, até comentei com vocês já essa frase do Stuart McGill, que é mobilidade por mobilidade, é o beijo da morte. Então, ficar só brigando, estressando uma articulação, um tecido, não quer dizer que você vai dar garantias de um bom movimento, de uma saúde motora e de uma longevidade. Então, esse papo sessão tem muito essa abordagem mais passiva nos tecidos, tanto articulação quanto miofascial. Mas de um passado recente, vamos dizer assim, a gente ficava um pouco preso só em ativar. Vamos ativar, pega um elástico, pega uma ferramenta e ativa. Exato. Mas e aí, o que é esse ativa? Será que realmente eu estou treinando a capacidade do meu mecanorreceptor a dar uma resposta para o meu sistema nervoso central rápido, precisa, inteligente? Porque eu uso muito no curso um raciocínio que eu preciso manter o meu mecanorreceptor que está localizado na articulação, no músculo e no tendão, sempre com uma regulação. Ele regula o meu movimento. Ele informa o chefe, quem manda, constantemente. O chefe fala, eu quero mexer o meu tornozelo. Vai uma mensagem, um estímulo consciente. Mas o quanto mexe, e se está mexendo bem ou mexendo mal, ou está sofrendo um estresse, para informar quem manda, é uma resposta de volta. Aferente, eferente. Sem entrar muito nessa parte fisiológica. Mas esse comando é regulado pelo sistema nervoso central, pelo cérebro. Então, isso são ferramentas que têm que ser adicionadas. Aí já não é mais uma sessão, é um treino, é uma preparação de movimento, é um treinamento motor, é um acesso a esse controle, a essa qualidade. Então, aí vem ferramentas ativas nesse cenário. Então, e aí tem N maneiras de fazer isso, que não é simplesmente pegar uma band elástica e ficar fazendo um movimento de ativação do glúteo. É integração, é pensar no seu quadril conectado ao lombar e que eu tenho que ter uma boa relação cintura escapular, porque eu tenho cadeias cruzadas, eu tenho cadeias anteriores e posteriores, e esses músculos ou cadeias estão se comunicando. E aquele ganho que você teve também dentro do trabalho da mobilidade, você tem que ensinar ele a ser ativado, a ser forte. Exato. Né? Porque senão é um trabalho que se perde ali. Exato. Então, quando a gente fala de elementos ativos, a gente já pode falar que eu estou preparando o meu padrão para um treinamento, para um estímulo que eu quero vindar na sequência. Então, eu acredito muito que os treinos de mobilidade, eles podem ser exclusivamente um treino motor, um treino físico considerável. E também, se eu conseguir equacionar, se eu montar estratégias, eles são também uma seleção de exercícios para treinar o padrão para um outro treino que pode ser um pouco mais intenso, um volume, uma carga, preparar para o movimento, daí seria esse cenário. Então, assim, hoje em dia a mobilidade para mim ela é muito mais ampla no caráter de treinar mobilidade. Treinar a minha capacidade, minha função articular. E para isso eu tenho uma tríade. Eu tenho um tecido que tem que ser preparado, eu tenho uma articulação que tem que ser preparada para ter amplitude e eu tenho um neural que tem que ser estimulado. Exatamente. E esse neural está localizado na articulação, no fuso e no tendão. Fala, Armando. Tá. Vamos entrar na dor, então. Vamos olhar para a nossa dor aqui.
Vou pegar um exemplo que fica mais fácil para o pessoal acompanhar a gente aqui. A pessoa tem lá uma dor lombar, que é o que a gente vai tratar aqui da dor lombar, tá? Então ela tem lá no quadril dela uma hiperativação e aquela dor da hiperativação de alguma musculatura do quadril irradia para a lombar, ela sente aquele desconforto. O que eu vejo muito na minha realidade aqui, tá? Pessoas que querem só liberação miofascial porque tem dor. Tá? E ficam na liberação, e enquanto sentem dor, elas não querem entrar para o movimento, porque elas têm medo de entrar para o movimento. Eu e a Rafa já discutimos em várias lives sobre isso, né? Eu vou me movimentar quando eu não tiver mais dor. Exato. Só que as pessoas não entendem que existem N estratégias que a gente pode começar um trabalho de mobilidade, mesmo ela tendo algum tipo de dor ou desconforto. Tá? Isso é uma situação, tá? Uma outra situação que eu penso assim, que tu falou desse liberar, mobilizar e fazer essas ativações, essa conexão com o sistema nervoso, desse trabalho neuromuscular. O quanto é importante, se eu pegar um paciente, por exemplo, que ele chega com uma hiperativação, e eu fazer um trabalho primeiro de liberação, para depois entrar com uma mobilização, isso seria algo adequado no treino? Não seria adequado? Seria uma estratégia que deveria ser usada, não deveria ser usada? Como é que você vê isso? Vou começar pela última, então, tá? Até porque tá mais fresca, né? Eu gosto bastante dessa linha, assim, de trabalhar alguma liberação de algum ou de alguns tecidos. Tem um trabalho que a gente cita no Workshop Exponvit de 2019, da França, da Universidade da França, que eles fizeram um protocolo para melhorar a flexibilidade dos membros inferiores. Só para pegar um trechinho desse trabalho. Eles fizeram mobilizações de quadril e fizeram também liberações com rolo. E teve bons resultados na resposta da função e da dor do membro inferior, trabalhando o rolinho, porém, não somente um grupo muscular ou dois, e sim cadeias. Então, também não adianta aquele trabalho de liberação muito pontual somente. É legal conectar cadeias. Então, eu gosto bastante, sim, de iniciar uma sessão de preparação com liberação. Se eu tenho um treinamento depois, um treinamento um pouco mais intenso, talvez eu possa tirar essa preparação com rolo ou qualquer liberação que seja, porque eu vou querer um estímulo de mais intensidade depois. Às vezes vale evitar. Por causa do tipo do treino que eu venho na sequência. Se eu tenho uma preparação de movimento, treinamento mais de padrão, uma coisa sem intensidade, é maravilhoso. Até porque aí eu conecto a primeira pergunta sua. Por que as pessoas gostam tanto de fazer a liberação? Dá conforto. Exato. Então, assim, algumas pesquisas mostram, Armando e Rafa, que o rolo, a liberação, não traz aumento de performance. Realmente, não traz. Ok? Ele traz flexibilidade, aumento de ADM, ele traz melhora na resposta da dor. Mas ele é uma ótima ferramenta, eu falo muito isso nos cursos, para bem-estar, alívio de estresse. Sabe aquele gostoso do aluno? Ele solta um pouquinho, ele fica aliviado, ele se comunica com você melhor. E isso não tem preço para a gente quando a gente trabalha com movimento. Então é interessante demais usar um pouquinho. É claro, não se prolongar muito, porque a gente quer fazer outras coisas numa sessão de treinamento. Mas a abertura com uma liberação sempre muito bem-vinda, porque até mesmo os clientes gostam bastante. Se sentem bem confortáveis quando a gente faz ela. Ok? Mas se eu falar em performance em atleta, não é uma ferramenta que vai mudar, que vai trazer alguma coisa a mais. Ok? Mas tem sim comprovação na melhora da dor, melhora da amplitude de movimento, flexibilidade tecidual. Ok? Até mesmo porque a gente sabe que essas pessoas, elas vêm treinar, né? Vamos falar de pessoas comuns que não são atletas, que é a nossa grande parte aí da nossa... É o nosso ganha-pão. É o nosso ganha-pão. Qualquer estabelecimento, academia, CT, box, 90% ou mais são essas pessoas normais. E essas pessoas, elas vêm de algum lugar, né? De um trabalho estressante, vêm de uma correria de casa, né? Elas estão ali, elas chegam em tensão. Exato. E aí, então, esse rolinho, essa liberação, vai levar essa pessoa mais leve para o treino. Sem dúvida. E outras funções. Muita tensão acumulada, né, Bruno? Total. Duas coisas que eu acho assim, fundamentais numa abertura de preparação para o treino, para o movimento, de uma sessão, de um treino de mobilidade. Uma pequena introdução com alguma liberação, tá? Eu acho que liberação da região do quadril, membros inferiores sempre é muito bem-vinda.
E também é muito importante pensar, isso eu aprendi com um grande amigo meu, Gustavo Carvalho, de Vitória, que trabalha com a gente no ExoBeat também, um parceiraço, e realmente funciona muito bem. Não só o trabalho de liberação, mas também usar exercícios de cadeia cinética fechada. Então, fazer com que um aluno, de repente, entre em uma posição de 4 apoios, 6 apoios do solo, fechar a cadeia na parede, trabalhar alguma coisa escapular. Esses exercícios de cadeia cinética fechada geram um pouco mais de integração. Olha lá, olha que interessante, né? Como as coisas vão canalizando, né? A gente vê que resultados isolados não funcionam. E aí você, de repente, trabalha uma cadeia cinética fechada, tem uma boa resposta com o aluno, ele se sente muito mais confortável no início de uma preparação. Eu estou integrando mais o movimento dele. Exercícios no solo são fantásticos nesse sentido, porque eu estou constantemente trabalhando minha cadeia fechada. Às vezes no quadripoio, tripé de apoio, às vezes de barriga para cima mesmo fazendo rolamentos. Aí tem várias linhas de trabalho para a gente fazer essa cadeia cinética fechada. Mas uma liberação vai bem-vinda pelo estresse, pela tensão muscular, pela minimização de dor que a gente tem, e a cadeia cinética fechada, essa integração muscular. Isso facilita não deixar ter um overflow neurológico, sabe? Ele deixa uma informação motora mais fluida, mais confortável. Bom, vocês gostam muito de flow, vocês sabem do que eu estou falando, acho que eu peguei, né, a dedo. E é fato, aqui, ó, a cinética fechada, é a cinética fechada. Por isso que não adianta, assim, por isso que não é confortável você chegar com um cliente, colocar ele numa cadeira extensora e vambora. Pá, numa cadeira extensora. É uma informação muito pontual, muito isolada num grupo muscular. Então é legal integrar que seja um leg press. Entendeu? Por que você começa com leg press? Grupos maiores? Perfeito. Mas também está fechando a cadeia. Bom, falei um pouco de funcional, mas também estou falando de treinamento de força na academia, por exemplo. Então, assim, exercícios básicos, CARs na escápula, exercícios no solo. Nossa, tem um monte de coisinha bacana que funciona muito bem. Mão na parede e chão também, 4 apoios, 6 apoios. Ou até decúbitos laterais e dorsal. Essa questão eu sou apaixonada com o movimento solo, né? Eu adoro falar sobre isso, porque isso entrega para a pessoa uma habilidade, uma agilidade muito grande. Porque a gente já não tem mais essa intimidade. Quem é que senta no chão hoje em dia, né? Se for parar para pensar aqui, se pergunta para um aluno seu, você tem o costume de sentar no chão? Não, ele senta na cadeira, senta no carro, senta na cadeira do trabalho. Mas no chão mesmo, a pessoa não lembra sempre nem com apoio, né? Exatamente. Vai levantar com o apoio, ou seja, está perdendo aquela função ali, né? Aquela função Eu falo por experiência própria, Armando e Rafa. Eu quando era menino, eu treinei jiu-jitsu muitos anos, curti muito a luta. Depois fui fazer faculdade em Campinas, aí a rotina mudou e tudo mais, aí me distanciei. Depois de 17 anos, eu resolvi voltar a fazer a luta. Uma ponte bem rápida, assim, por que eu tô falando disso? Porque eu tive uma experiência de uma formação nos Estados Unidos, que foi o FRC e o DNS, 2 cursos que eu já fiz, uma parte no Brasil e outra parte fora do Brasil, e até muito orientado e um suporte muito bacana pela Thaís Pacheco, que é a amiga nossa. Ela me deu um pouquinho o norte de como seria para me preparar antes de chegar lá, e foi muito bacana. Isso aconteceu em 2019, antes da pandemia. Bem antes, até um ano antes. Mas resumindo, eu voltei dessa formação, tanto o DNS que eu tinha feito no Brasil, o DNS, o weightlifting que eu fiz nos Estados Unidos e o FRC, falando, caramba, tem que ir pro chão. E isso me fez voltar a lutar o jiu-jitsu, porque eu falei, cara, que visão louca, olha quanto... E assim, até um pouco da minha facilidade para gerar alguns movimentos vem da minha base. Porque eu fiz muitos anos a luta no solo. Isso me deu propriocepção, controle motor. Eu voltei a treinar só por diversão, por lazer, para ter mais relação, para ter mais experiência no chão. E, nossa, curto demais, sim. É muito bom, porque eu fiz essa ponte com os cursos que a gente tem aqui e fora sobre movimento no solo. E toda essa questão, né, dos pés no chão, as mãos no chão, né, essa conexão, essa intenção e ativação dos movimentos para você levar, né, mais profundo, para você jogar ali para fora, é sensacional. A gente tem mecanorreceptor na articulação, no músculo, no tendão, mas a gente também tem tato na pele. E isso também potencializa a consciência no movimento, por causa desse contato no chão. Então, é muito bacana. Eu brinco, Bruno, que as pessoas dizem, mas sentar no chão é desconfortável. Eu disse, é por isso mesmo.
Mas é porque já tem uma Essa é a adaptação intenção. tecidual, né? Essa é a intenção, é ir para lá e entender o que está desconfortável Sim. e achar as posições e ir trocando e se relacionando com o chão e gerando essa conexão de novo. Essa é a intenção. Sim. Afundar no sofá é muito pior, ficar naquela posição. As pessoas dizem assim, eu fiquei 1 hora na mesma posição do sofá, quando eu levantei, meu corpo estava todo moído assim. Então não estava gerando nenhum tipo de ativação, nenhum tipo de mobilização do teu corpo. Quem disse que isso aqui é confortável? Toda hora sentando e trocando de posição. E por que é a lombar que mais sofre com isso? Que carrega o piano? Agora é o desafio. Não é? Eu vejo duas coisas, ó. Eu vejo duas coisas. Assim, uma é que, eu até brinco, né? Falo isso nos cursos. A lombar é aquele parceiraço seu. A lombar é aquele cara que, tipo, se você beber, ele volta dirigindo. Se você arranjar uma briga, ele vem comprar contigo e vai batendo o cara com você. A lombar, ela é para toda hora, qualquer momento, toda hora. Então, assim, tá com problema no quadril? Deixa pra mim. Eu dou uma forcinha aqui. Tá ruim a torácica? Tá travada? Não mexe? Não, eu mexo pra você, torácica. Você fique de boa aí, sossegada, que eu vou mexer pra você. Vai mover uma carga? Não, pode deixar que eu sou forte, eu vou travar aqui, você vai mover esse pezinho aí, você vai carregar essa sacola. Primeiro é isso, a lombar é aquela pessoa que, se precisou, chama que ela tá ali pronta para te ajudar. É centro, né? É a região preparada para... não é que ela é preparada, ela está no meio para comunicar o de baixo para cima e comunicar o de cima para baixo, em relação a cadeias musculares, né? Então tudo está passando por ali. E outro fator que eu vejo, acho que entra muito também nessa realidade nossa atual, de pandemia, ou até mesmo antes, de estar muito tempo sentado. Agora só piorou, claro. A gente tem voltado, graças a Deus, mas ainda eu vejo até alguns colegas que são amigos, clientes que são de empresas, o pessoal fala, não, beleza, voltou, mas não voltou do jeito que era antes, não, porque os caras estão economizando. Continua na sua casa, tá tudo certo, tá tudo beleza, tá funcionando. Então, às vezes, o cara vai um dia só na empresa, 2, às vezes é semana que ele não vai. Então, quer dizer, voltou, mas não voltou. A postura continua sendo muito exigida. Bom, aí onde eu entro? Quando eu sento, não só a musculatura minha deixa de ser utilizada e eu começo a me alterar biomecanicamente, mas também os padrões respiratórios mudam. E hoje em dia as pessoas estão bem alteradas de padrão respiratório. Perceba um aluno nosso que chega às vezes na academia para treinar com a gente, né? Não importa a modalidade que seja. A galera chega já usando musculatura acessória. O pescoço já está saltando aqui, ó. Porque tem ansiedade, tem o estresse, tem um monte de coisinha já acontecendo com ele, que ele já está precisando respirar de maneira mais forte, atenuada, e começa já a comandar musculatura acessória. Onde eu quero chegar? Cada vez mais as pessoas estão com inibição da respiração diafragmática, que é o motor, que é o cara que comanda, pelo menos é assim que eu aprendi, é assim que eu ensino. O diafragma, ele é o cara que comanda o início da estabilidade central. Se ele está funcionando bem, ele auxilia na pressão intraabdominal e, inclusive, auxilia na estabilização muscular. Não basta eu querer falar, trava. Não, eu preciso ter um padrão respiratório para criar um pouco de pressurização e ter essa consciência de pressão, assoalho pélvico, e aí vem vários caras, né, em conjunto trabalhando. Então, eu acho que tem esse fator da lombar ser parceira e querer carregar o piano, mas também a gente tem muita alteração respiratória em função de N problemas, e a posição sentada, ela também altera a posição da lombar, alterando também o comportamento do diafragma. Agora, Então, olha que legal, Bruno. Você chegou num ponto aí onde eu queria chegar realmente, que foi justamente a pergunta que eu fiz logo no início. Devemos atacar ali aquela lombar que a gente fala aqui em dor lombar. Muitas das vezes essas pessoas que treinam, que vão para a academia com dor, já chegaram até numa fase de dor crônica, né? Porque se a gente está ali numa dor aguda, obviamente essa pessoa ela não está nem conseguindo se movimentar direito. E aí a gente realmente tem que olhar um pouquinho mais, né, a fundo para ela ali, entender o que está acontecendo. Mas quando a gente pensa nessa questão da dor lombar, dessa lombar parceiraça carregando o piano, e a gente começa a olhar para o diafragma, eu adoro falar dessa questão de montar o quebra-cabeça, né? De ter esse raciocínio, o profissional ter esse raciocínio. Porque senão a gente vai ficar eternamente, a lombar tá doendo, vamos lá fortalecer o abdômen.
Tem né? um trabalho aí que mostra que, de repente, você não precisa nem ter um abdômen forte para você ter dor ou não ter dor lombar, né? Já está tão batido algumas coisas atuais. Muitas vezes, fortalecendo esse abdômen, você está gerando mais pressão interna, né? Com o diafragma aqui bombando, e não vai resolver o problema. Então, e aí perceba bagunça como tudo. a gente precisa olhar várias vertentes. A gente precisa olhar para um diafragma, a gente precisa olhar para uma torácica, que eu quero que você fale aí em relação a isso, né? Para o ombro, para entender o que está acontecendo, para a respiração. Então, para o profissional começar a fazer essas ligações de forma mais integrada, realmente. Sim. É difícil, Rafa e Armando, porque a gente tem, infelizmente, mas está mudando aos poucos, a gente está se incomodando com o que temos e como aprendemos, a sair da visão reducionista. A gente sempre ficou muito causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. A gente foi educado assim, a gente aprendeu a nossa formação, tanto a educação física, a minha fisioterapia também, eu aprendi um monte de coisa, no final tinha que juntar tudo e se vira aí, meu, e cai no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem já esse modelo de ensino um pouco ultrapassado. E essa visão reducionista de reduzir uma coisa complexa a uma causa e efeito, já vem muito discutida isso atualmente. Então, a premissa zero, aí, vamos dizer assim, a dor lombar é multifatorial. Ela vem das alterações biomecânicas, ela tem relação com o padrão respiratório, ela também tem relação com sono, relação com estresse, com vários fatores. Então, realmente, é difícil avaliar a dor lombar. É muito difícil. Mas a gente tem que ter uma visão mais ampla e entender que, pelo menos a parte motora, que é o que a gente quer abordar mais aqui, ela não pode ficar limitada somente à região dos paravertebrais, da musculatura abdominal, e entender que o próprio quadril tem relação em hipomobilidade, né? Deficiências de rotação interna no quadril, mostra-se sobrecarga na lombar, tem uma relação direta, esse quadril rígido, né? Hipomóvel. Por isso que avaliar a rigidez do quadril é muito importante, desenvolver mobilidade de quadril é muito importante num programa, num treinamento de mobilidade, que não é só rotação externa, porque a gente fica rotação externa, para eu agachar, eu preciso rodar externo. Precisa, mas uma certa amplitude, principalmente um agachamento mais profundo, o tilt pélvio exige a rotação interna da pelve. Então, e a hora que às vezes machuca, impacta ou cria rigidez, e aí pode vir uma compensação na lombar. Então, o quadril tem que ser visto, mas quando a gente começa a olhar no comportamento da lombar e ser aquele parceiraço, aí é o que a Rafa puxou ali no finalzinho da fala dela, qual é a relação da cintura escapular com isso? O quanto essa comunicação está acontecendo quando a gente se movimenta? Então, assim, eu vejo alguns trabalhos atuais que tem total relação do ritmo lombopélvico com o ritmo escapulohumeral, com o comportamento da coluna torácica. Tem trabalhos com atletas overheads que mostram os atletas overheads que tinham um ritmo, melhor dizendo, um ritmo não, um bom comportamento lombopélvico, se mostrou um desempenho melhor no movimento overhead, né, o movimento acima da cabeça, e também fugiu de possíveis lesões, esteve mais distante de se machucar no ombro. E tem outros trabalhos que falam o seguinte: para você conseguir ter um melhor recrutamento, uma melhor ação dos músculos da escápula, minimizando o estresse sobre o supra, bíceps, que são muito exigidos no movimento do ombro, se mostrou importante você adotar posições, olha que interessante, você adotar posições e padrões posturais que estão próximos de um semi-agachamento, de um agachamento, de uma dissociação. Porque esses padrões facilitou o recrutamento de não somente os músculos profundos, que seriam mais sobrecarregados, mas sim os músculos do ao redor da escápula, serráteos, trapézio inferior, os músculos estabilizadores. Então, mais um trabalho, 2019, 2020, se não me engano, que mostram essa integração lombopélvica com o ombro. Então, resumindo, se eu quero deixar minha lombar funcional, preparada, eu tenho que pensar que ela se comunica com toda a coluna e também se comunica com a região superior. Então, deficiências de movimento, de mobilidade, de controle motor na cintura escapular vão fazer o raciocínio da lombar deixa para mim.
Sim. Então, pensa a cadeia cruzada, né? Se eu tenho uma cifose, uma anteriorização de ombro, eu tenho uma tensão cruzada no meu quadril oposto, né? Então, se eu trouxe o meu ombro para frente porque eu tenho uma alteração de peitoral, ou até mesmo um padrão motor bem defeituoso, eu faço uma tensão da fáscia, da cadeia miofascial cruzada, cadeia posterior cruzada, e aí já começa a ter uma complicação lá no meu glúteo. Por isso que muitas pessoas têm inibição de glúteo, porque tem uma hiperatividade de grande dorsal, ou de músculos escapulares do lado oposto. E aí vem essa relação. Por isso que a gente tem que ter atenção também com a cintura escapular. Trabalhos de mobilidade, a cintura escapular, torácica. Por isso que também tem horas que eu gosto também das mobilidades passivas. Não pode ser deixado de lado, porque tem algumas coisas que com a passiva a gente rompe aquela fase inicial, entendeu? Com pessoas bem rígidas. E aí quando eu entro com um elemento mais ativo, nossa, flui que é muito bom, entendeu? Por isso que eu sigo um pouco esse estímulo passivo e esse estímulo ativo, eles se complementam. Sabe que isso, Bruno, é muito interessante porque o que acontece? Você acabou de falar, pegar pessoas muito rígidas, né? Muitas vezes até no treino de mobilidade, se você pega uma pessoa muito rígida, você vai ficar brigando com ela ali, tentando achar uma posição e ajustar ela, ela não vai conseguir nem ativar, nem entender o que ela tem que fazer, porque ela está numa posição já tão fechada, tão rígida, que ela não consegue fazer o mínimo possível para começar a gente entrar num processo de melhora, né? Por isso que eu acho importante a gente integrar com um trabalho de liberação, um trabalho de mobilização passiva, né, para você ter mais acesso àquele tecido, né, liberar aquele tecido para depois você poder entrar com um trabalho de mobilidade, né. Esse trabalho multidisciplinar, porque, por exemplo, nós profissionais da educação física não temos essa expertise de liberação miofascial, por exemplo. Então, a gente ter parcerias que a gente possa entregar e dizer, olha, você precisa primeiro passar por um processo de liberação, mas precisa vir para o movimento. Sem dúvida. Que é o que eu falei aquela hora que a pessoa que tem dor, né? Ela não quer sair da liberação. Só quer ficar no rolinho, né? Só quer ficar no rolinho, na liberação, porque é confortável. Não, mas você tem que vir para o movimento, que você tem que integrar e fazer o teu corpo responder, né? Fazer essa conexão e dizer, opa, agora eu estou entendendo e estou melhorando e estou reduzindo dor também, porque eu comecei a colocar movimento. Sim. Né? E tu sabe que a mobilidade... E, Armando, o movimento que dá garantia para a continuidade. Esse elemento ativo, é a conexão neurológica. Né? Porque você libera, ok... Estava aqui, liberei, nossa. Tá, mas agora a gente tem que fazer essa musculatura, entender essa articulação, entender que ela tem que voltar para esse lugar, que esse é o lugar dela. Exato. Aí ela, não, mas poxa, mas aí eu tenho dor, eu não vou fazer. Aí a pessoa vai para a liberação dizendo, eu tô ruim de novo. Aí a pessoa vai e libera de novo. Tá, vai pro movimento, a pessoa não vai. Tô ruim de novo. E ela fica nesse ciclo. E ela não sai desse ciclo enquanto ela não entender que ela tem que colocar movimento. Exato. Que é o movimento que vai dar para ela essa nova situação de comportamento motor dela. Porque a gente tem uma visão reducionista, se tem dor, o que faz? Não mexe. Não mexe. A gente não, a gente é profissional do movimento, a gente sabe que não precisa mais. Os nossos pais, os nossos tios, a nossa família, até pessoas mais jovens falam, tá com dor, fica quietinho, vai melhorar amanhã, depois de amanhã, e você mexe depois de amanhã. E não é assim. O que esse menino tá fazendo? Desculpa, é piada interna. Bruno, mas olha só, uma coisa muito legal. A mobilidade, olhando para a mobilidade, tá? O que eu acho fantástico na mobilidade, eu posso pegar, então, por exemplo, fazer lá um trabalho de rotação interna de quadril. Vou trabalhar a rotação interna, beleza. Vou trabalhar lá porque tem uma situação que eu preciso trabalhar na rotação interna. Mas daqui a pouco eu posso estar fazendo uma integração ou vou fazer um trabalho de mobilidade de ombro ou de cintura escapular. Mas depois eu posso estar fazendo uma integração que eu posso estar numa posição que nem você falou, de meio agachamento ou de cócoras, fazendo um trabalho de mobilização de ombro. Exato. Isso é fantástico. E porque você começa a fazer a integração, Armando, a conexão de isso toda foi uma explosão para mim em 2019 para 2020, quando eu li alguns trabalhos e falou exatamente esse raciocínio. Eu consegui um recrutamento melhor dos músculos axiais do ombro quando eu adotei uma alteração de posicionamento de membro inferior e de região lobopélvica. Cara, bingo, velho, bingo, entendeu? Então eu posso fazer um CARS, uma mobilização ativa com base dissociada, com semi-agachamento. Eu posso fazer uma remada unilateral e fazer um CARS com o braço oposto, também num semi-agachamento, pequenininho. Depois eu posso fazer um desafio maior, uma profundidade, dependendo do aluno, da evolução. Né? Exatamente. Vai conquistando direito.
você vai conquistando uma comunicação mais eficiente dos receptores com o cérebro. Sim. Perfeito. Eu acho fantástico. Então, por exemplo, ontem eu gravei uma aula de pré-requisitos para agachamento. Então, você pegar e vir aqui de cima, de ombro, torácica, coluna, quadril, joelho, pé, para você fazer um agachamento melhor. Ou seja, você vai para o movimento, mas primeiro, melhora todos os pré-requisitos para você ir para aquele movimento. Óbvio. Então, eu acho incrível isso. Olha, rapidão, vou tentar ser veloz em 1 minuto. Teve um aluno que questionou a gente, né, perguntou no curso online, falou, Bruno, mas espera aí, o teste de agachamento com o bastão acima da cabeça, que é onde a gente vai avaliar e vai ver o movimento do nosso aluno. Bastão acima da cabeça, tem um protocolo, ele realiza o agachamento. Mas, Bruno, você vai dar nota 1 se ele não conseguir nem acessar o bastão acima da cabeça e nem iniciar o movimento, não é verdade? Sim, é verdade. Se ele conseguir desenvolver um agachamento mais profundo, eu vou dando uma nota mais alta para ele, vai de 1 a 5. Bem objetivo, assim, a metodologia que a gente usa. Mas, Bruno, se ele teve uma alimentação acima da cabeça, que ele não conseguiu ficar com o bastão, então o movimento acima da cabeça dele está prejudicando o agachamento? Mas não tem a ver, Bruno, tem que ver o tornozelo dele, tem que ver o quadril dele. Também. Você tem que ver o tornozelo, é óbvio. Se ele tiver uma alimentação do tornozelo, ele vai inclinar o tronco para frente, é biomecânico. Mas se ele não consegue ter uma boa postura de cintura escapular, ele não consegue ter um recrutamento de cadeia. E aí vem a necessidade da tensão na cintura escapular também. Eu vou até mais longe, Armando e Rafa. Tem a cervical, cara. A galera esquece o pescoço. O pescoço não serve para nada. E tem que pensar, tem muita alteração, até porque a gente tem uma lordose cervical e tem uma lordose lombar. Elas estão trabalhando junto com a cifose no meio, compensando. Se aqui tem o rigidez, compensou em cima, compensou embaixo. Perfeito. Então a cervical também sofre demais. E aí vem para o contemporâneo hoje, para a rotina moderna de atividades, computador, tal. Cervical também está sofrendo muito, dor de cabeça, dor na nuca. Então, essa relação é constante. Sabe que eu pensei, você falou no overhead, Rafa, só para encerrar, eu pensei no overhead, a pessoa aqui com a respiração aqui em cima. Sabe? Exato. Até a respiração está envolvida. Exatamente. Você falou da respiração e a pessoa está com a cervical aqui, né? Tá aqui, ó. Ou seja, está gerando perturbação, a coluna está apagando a lombar. Exatamente, músculos cervicais, esternocleido, escaleno, tudo segurando tudo para cima, carregando peso, literalmente. Literalmente. Rafa, posso fazer uma perguntinha? Pode. Bruno, uma coisa importante, o pessoal que está aqui, acho que tem muita gente aqui também que não conhece muito, não entende muito. Diferença, eu acho que é muito importante a gente discutir. O pessoal fala muito assim, mas eu tenho bastante flexibilidade, então eu tenho mobilidade. Boa. Entende? Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Explica pra gente o que é mobilidade e o que é flexibilidade. A flexibilidade ela fica mais isolada na capacidade muscular de se flexibilizar, de aumentar a sua origem de inserção. A gente pode falar um pouco de flexibilidade focado no tecido muscular. O que é interessante a gente entender sobre a mobilidade, primeiro, mobilidade virou não só um termo, mas é uma palavra de marketing hoje em dia, de muito uso, né? Então, ficou muito ampla, que nem treinamento funcional, né? Exato. Eu gosto de falar um pouquinho sobre mobilização. E aí eu tenho a mobilização de vários tipos de tecido. Eu tenho a mobilização dos tecidos miofasciais, eu tenho uma mobilização articular e eu tenho uma mobilização neural. Perfeito. Quando eu falar de capacidade de movimento, talvez a nossa mobilidade, que a gente chama, é a capacidade de eu gerar movimento com a articulação, mas eu preciso, ou melhor dizendo, eu não posso ter esse movimento de maneira exclusivamente passiva. Eu preciso ter o controle desse movimento. Então, o que adianta eu deitar e levantar minha perna? Vamos ver, o Armando vem, levanta minha perna e chega a 90 graus. Tipo aquele alongamento de cadeia posterior, né? Legal, 90 graus, senti um pouquinho o isquiotibial. Esse é meu passivo de flexão de quadril. Agora, você fala, Bruno, baixa a perna. Levanta sozinho, Bruno, subo 45. Metade daquilo, mais ou menos. Esse é meu ativo. Então, assim, sinal que a minha cápsula tem flexibilidade, meu isquiotibial tem flexibilidade? Sim. Mas a minha articulação combinada com meus músculos e tecidos não está tendo uma boa comunicação. E não está permitindo eu chegar naquela 90 de maneira ativa.
Porque possivelmente meu isquiotibial está recebendo uma resposta, ou melhor dizendo, uma informação de, ó, segura aí, porque eu acho que o negócio tá ruim ali. Dá uma segurada, porque pode ser que até machuque. E aí vai uma resposta, segura lá, só vai até aqui. O meu flexor de quadril falou, ó, dá para ir um pouco mais, mas não dá para ir muito, porque você tá fraco, cara. A gente precisa treinar esse cara, velho. Você precisa se mexer, flexor de quadril. Então, assim, essa relação. E aí vem um glúteo médio, que é um cara que tá do lado, só dando uma estabilidade, fala, meu, eu vou ficar segurando vocês aqui, né? Vocês pediram para eu dar estabilidade, eu vou carregar para vocês, tá bom? E aí ele fica carregando. Então, assim, a mobilidade ela tem que ser uma capacidade de integração das funções tecidual, articular e neural. Eu tenho que ter um comando e um controle do meu movimento. Eu tenho que adquirir essa habilidade de treinar a minha articulação. Eu faço uma brincadeira, galera, só rapidão, ó. Eu faço uma brincadeira nos cursos que é você, dentro de uma empresa, tem um projeto junto com uma equipe de 5 pessoas e você quer lançar esse projeto. E aí você tem algumas maneiras de lançar esse projeto. Primeiro, de qual maneira, você tem que conversar com o seu chefe. Aí você vai lá falar com o chefe no final do corredor, na portinha escrito diretor. Chefe, vou lá, caminhei no corredor, cheguei lá e dei uma porrada na porta, ou dei um chute, abri meu projeto embaixo do braço, botei em cima da mesa e falei, ó, chefe, tá aqui, ó, um projeto que a gente desenvolveu, vamos lançar um produto, tá tudo prontinho, por favor, assina aí. Cara, você tá louco, Brunão? Sai fora, cara, ó, me enche. E você sai fazendo, nossa, aconteceu, não consegui desenvolver, lançar o projeto. Agora, Armando, você pode chegar, caminhar pelo corredor, toque, toque, toque. Chefe, preciso falar com o senhor um pouquinho. Ah, pode entrar, Bruno, por favor. Eu trouxe um cafezinho para você, chefe. Tá aqui, ó. Obrigado, Bruno. Chefe, fizemos aqui um projeto já faz 3 meses. A equipe tá ralando pra caramba. Tá tudo redondinho. Puxa, queria que o senhor avaliasse, analisasse. A gente precisa daquela verba, né? Saber como é. Mas vai dar certo, a gente vai lançar. Pô, legal, Bruno, deixa eu ver. Papai, avalia. Poxa, gostei, cara. Acho que tá legal. Tá tudo seguro? Tá tudo certo? Tá tudo controlado nesse projeto? Tá tudo controlado, chefe. Eu e os 5 estamos dominando tudo. Beleza, tá aprovado, manda ver, tá liberada a verba. Você sai de lá e executa o projeto, Armando. Sabe o que é o projeto? Eu tô falando Armando porque a Rafa já sabe um pouquinho essa brincadeira que eu faço. O que é o projeto? O projeto é flexibilidade. O projeto é gerar um movimento. Sim. Entendeu? Então, se eu quero fazer um movimento, o meu receptor do tendão, do músculo e da articulação tem que captar aquela informação e jogar lá para o cérebro, passando pelo sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Chegou lá, se ela vier, Armando, de maneira amigável, controlada, sem agressividade, sem dar porrada na porta e gritar, o cérebro vai olhar, opa, está tudo certo? Vou autorizar. Pode se mexer, pode rodar, pode fazer a flexão, pode fazer o que for. Isso é uma regulação de movimento. O receptor localizado na articulação, nos músculos, no tendão, regula o nosso movimento, regula a nossa mobilidade ativa, nossa capacidade de movimentar. Então eu preciso ter essa comunicação limpinha, fluida e constante. Por isso que quem move muita carga, quem é agressivo no treinamento, quem usa uma intensidade, gera uma adaptação e uma defesa. A gente não pode deixar entrar no cenário de bloqueio, de arco reflexo, né? É assim que a gente aprendeu o nome, né? Sim, arco reflexo de proteção. Porque se identificou um risco, vai dar caca. Protege. O que é proteção? Contrair o isquiotibial. Contrair a musculatura protetora e não permitir a gente gerar um movimento. E as premissas são essas. Movimento lento, controlado, para gerar a harmonia. Controle do movimento. Você tem dados ou acredita que parte das possíveis lesões aí, né, que acontecem de alunos comuns, pode acontecer ali naquele elo mais fraco? Sem dúvida. Eu vou pegar um exemplo de qualquer um da gente andando numa calçada esburacada, que tem muitas por aí, até por sinal, e sabe aquela hora que você pisa naquele cascalho, naquele cimento quebrado, e o tornozelo faz assim, ó, e volta, e fala, caramba, quase. Aí você bota, aí você dá uma mexidinha no pé, você fala, nossa, mãe do céu, quase foi. Meu, o que foi isso? Você teve um falseio, o seu receptor estava preparado, te mandou uma mensagem, falou, vai dar caca. Voltou, contraiu o músculo que precisava, não deu caca. Só que você ficou pálido, né? Porque você quase foi pro chão.
Só que tem gente que vai pro chão. Quem for pro chão não tá estimulado, que não é... Esse cenário que eu dei, Rafa e Armando, é um cenário de risco. Por isso que é um mecanismo protetor. Mas a gente estuda os reflexos miotáticos e miotático reverso somente com caráter de proteção, de risco, e não é só assim que eles funcionam. Eles funcionam regulando o nosso movimento. Então, voltando na pergunta inicial, o que é mobilidade? É a capacidade de gerar movimento, mas controle do movimento. E para isso, eu preciso ser harmônico, fluido, preciso para comandar o meu sistema nervoso central e deixar que ele permita eu conseguir o meu movimento de maneira controlada, que eu consiga ampliar. Porque se eu for agressivo, eu vou ter defesa, eu não vou conseguir ampliar. Não, perfeito. Eu digo que eu sou campeão de fazer isso na rua e toda vez que o pé gira e volta, eu digo assim, eu estou no caminho certo. Estou treinando o meu receptor. Está funcionando. O meu treinamento está funcionando. E é tão doido, Rafa, que você falou isso aí sobre atleta, né? Bons atletas, mas vamos falar eu não vou falar de modalidades específicas, porque também é difícil falar, a gente vai entrar na especificidade. Mas vamos falar de maneira geral. Bons atletas são os atletas que treinam esse limiar. Que ele move uma carga, que ele tem uma intensidade, que ele adquire uma resistência numa maratona sem atingir o nível de resposta que cria o bloqueio, cria a proteção. Bloqueio. Isso que é interessante. Esse treino é diário. Esse treino tem que ser integrado. Esse treino tem maneiras de fazer isso com as ferramentas de mobilidade. A gente sabe disso. Eu dou garantias do meu aluno puxar um pouquinho para cima esse limiar, ele não entrar no bloqueio, na proteção, não criar uma postura antálgica, uma compensação articular. Isso vai para o nosso aluno do dia a dia também. A dor lombar vai nesse cenário, para impedir que ele tenha um encurtamento dos flexores de quadril, por exemplo. Sim. Que é um músculo de compensa. Resumindo, o título da live, né? A gente pega toda essa questão da mobilidade, a gente consegue entregar performance para a pessoa. E lembrando, gente, a questão da performance, cada um tem a sua. A gente não está falando aqui do atleta, nossa, não vou. Eu não vou nem. Tem a nossa, tem a performance da minha mãe de 68 na hidroginástica dela, tem a performance do nosso adolescente. Exato. Né? Isso eu acho perfeito. Eu acho perfeito. Eu acho que é um grande desafio, Bruno, você ensinar para o aluno esse feeling, para ele ter esse feeling, porque é ele que está movimentando, né? Sim. A gente está como observador, como orientador. Mas a gente tem que perceber quando a gente vê que o aluno está tentando entrar nesse processo de bloqueio, porque ele quer desafiar um pouco mais e ele não está pronto para desafiar, e a gente tem que estar muito atento. Porque depois ele volta e diz assim, olha, me machuquei lá, eu fiquei com dor 2, 3 dias que eu não consegui me mexer. Eu disse, opa, então olha só, agora você vai entender quando eu disser para ti, para aqui, faz até aqui. Olha, mano, que aconteceu isso. Isso é um grande desafio. Eu vou falar pra você que eu trabalho com esses caras diariamente, esses tigrão aí, viu? Porque eu vivo muito crossfit, respiro muito crossfit, tá cheio de gente assim no crossfit. Porque não precisa desafiar os limites em tudo que tu tá fazendo, não precisa, não deve. Não deve, eu vejo o treino de mobilidade como um treino seguro, sabe? Você pode ter muita evolução, ganhar bastante capacidade com segurança, né? Sem dúvida, sem dúvida. E preparar você para outras modalidades, outros movimentos, e trazer especificidade até. E prepara e melhora, gente. Né? Você tem um ganho aí, obviamente, de acordo com o que você deseja, que é impressionante. Né? E você está falando da questão do aluno que vai ali acima do limiar, tem aquele aluno que não chega nem no limiar de jeito nenhum. Que é sempre... não sabe disso, né? Então é um aluno que a gente precisa observar também, porque dificilmente ele vai gerar um resultado ali naquele processo. Né? Que é aquele aluno que se auto-engana, literalmente. Né? Ou, de fato, está tendo a informação certa de até onde ele precisa ir. Mobilidade também traz felicidade. Exatamente. Mobilidade é o quê? É movimento. E movimento... Exato. É movimento, é felicidade. Exato. Aliás, Bruno... então tu quer contar a história, Rafa? Então, eu achei que agora é a hora. Você quer que conte a história? Então, gente, eu vou resumir. Eu vou começar a rir. Você vai começar?
Eu vou começar a rir. Vai começar a rir. Vai começar a rir. Pois, gente, o movimento Traz Felicidade, ele surgiu assim. Um belo dia, o meu limpador de para-brisa estragou. Estragou não, ele ficou com uma falha que ele limpava o vidro e tava aquela falha na frente, justamente onde eu tinha que enxergar. Não, que você fica louco da vida de ficar vendo aquilo daquele jeito, né? Sim, porque não funciona. Onde tu enxerga, ele não limpa. A pessoa tem toque. Eu falava, meu Deus do céu. Exato. E aquilo eu troquei a palheta. Fui numa loja, fui em outra, e nada resolvia o problema. Eu falei, gente, tá com o modelo errado, não pode, é possível uma coisa dessa. Aí, resumindo, um belo dia, eu coloquei nos meus stories, brincando. Tava uma chuva que Deus dava. Aí liguei o limpador, falei, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, não sei o que eu faço com esse limpador, olha aqui como é que ele tá e tal. Aí vem aquela chuva, né, de gente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Faz... Chega o Armando. Nunca tinha visto o Armando na minha vida. Ô, Rafa, tenta isso, não sei o que. Falei, tá, vou tentar. E a gente começou a conversar. Nesse mesmo dia, aí eu brinquei com o Armando, falei, olha, seguinte, se eu conseguir arrumar esse limpador de para-brisa, eu tinha começado uma pegada de fazer lives aleatórias. Eu entrava do nada assim, falava 7, 10 minutos e saía. Aí eu brinquei com ele, falei, olha, se eu arrumar esse limpador de para-brisa, eu vou fazer uma live aleatória do limpador de para-brisa. Aí a gente começou a rir. E vou te marcar. Aí tu falou, e vou te marcar. E vou te marcar. Eis que eu arrumei o limpador de para-brisa. Eu fui no posto de gasolina, e aí o rapaz virou pra mim e falou assim, a senhora não tá precisando trocar sua paleta? Eu falei, moço, pelo amor de Deus, tá uma novela isso daqui, eu não tô conseguindo, olha como é que tá. Então ele, não, eu não vou deixar a senhora gastar dinheiro trocando o braço todo, não. É só fazer isso aqui. Ele apertou, ele moldou a paleta, o negócio limpou, eu falei, gente de Deus, tô vendo tudo com outros olhos. Aí pensei comigo, falei, como que eu vou fazer uma live aleatória agora do limpador de para-brisa? E fiz. E aí a gente começou a bater papo, conversar e tal. Vamos fazer uma live? Vamos. E aí conta a parte Isso foi meio de 20? Final de 20? Isso foi fevereiro de 2020. No 1. Agora, esse fevereiro ano. Desse ano. Esse ano. Demais, eu tinha acabado demais. de começar a seguir a Rafa. Fazia pouco tempo que eu seguia a Rafa. Legal. E a gente começou a trocar umas ideias. A gente começou a falar sobre movimento, mas foi muito engraçado, porque a gente começou a trocar ideia de movimento de uma forma mais filosófica, discutindo a questão do comportamento humano, das relações, da resiliência, das emoções. E aí a Rafa falou assim, Armando, a gente precisa fazer uma live. E eu falei, Rafa, eu nunca fiz live na minha vida. Ela, como assim? Tu precisa falar essas coisas que tu fala, a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Eu disse, vamos lá. E aí a gente fez a live. E foi muito legal, foi sensacional. Foi dia 1º de abril. Olha, dia 1º de abril. Poxa, a primeira live. É mentira. 1º de abril. Foi mentira, é mentira. Foi 1º de abril. E aí, só que foi o engraçado, foi o seguinte, aí a gente começou a conversar e eu falei pra Rafa assim, Rafa, eu gostaria de convidar pessoas para fazer lives, o que tu acha? A Rafa, nossa, irmã, porque a Rafa já vinha de um processo de convidar profissionais para fazer live, a Rafa já tinha toda essa bagagem, né? Ela disse, nossa, vamos fazer. E aí eu trouxe pra Rafa uma pesquisa americana falando sobre felicidade. Que massa. E ele tinha seis tópicos, que era oração, meditação, ajudar os outros, atividade física, relações e trabalho e outras coisas. E essa pesquisa mostrou que o movimento era o que menos tinha mostrado efeitos de felicidade nas pessoas. E até o pesquisador que mostrou o projeto, ele fez uma crítica em relação a isso, dizendo assim, eu acho que as pessoas não estão enxergando o movimento como elas deveriam enxergar. Elas estão enxergando o movimento como uma obrigação e não como um propósito de felicidade. E a Rafa bateu e disse, esse movimento traz felicidade sim, porque nós vamos mostrar que o movimento traz felicidade. Já tem o nome. E aí, e o nome eclodiu assim, o movimento traz felicidade. As nossas maratonas vão ser do movimento traz felicidade. E o movimento traz felicidade veio. Demais. Veio assim. Demais. Vamos mostrar que o movimento traz felicidade. Eu te faço a seguinte pergunta surpresa que a gente em cima disso. Para todos os nossos convidados, né? Diante de tudo que a gente vem trazendo aqui para as pessoas, de uma forma diferente de enxergar o movimento, né? Não como uma obrigação. A gente quer saber de você, na sua vida, se o movimento te traz felicidade. Nossa. Bom, eu comecei um pouquinho falando de mim, né? Sobre exercício, sobre treinamento. Por muito pouco, eu não fiz educação física na minha formação. Eu
acabei indo para fisioterapia, mas o movimento sempre fez parte da minha vida, com alguns esportes coletivos, esportes individuais. E sim, sem dúvida, traz muita felicidade ao ponto de a gente ficar parado em pandemia, coisas que a gente não conseguiu fazer exercício, treinar. Eu realmente entro em parafuso se eu não mexer, se eu não movimentar, que seja uma coisa suave, que seja um movimento rotacional simples. Não tem jeito, alguma coisa eu preciso fazer. Os momentos que eu mais estive estável na pandemia foram os momentos que eu estive trabalhando bastante e conseguindo fazer o treino, conseguindo me movimentar. Então, exato. Quando tirou um dos dois ou os dois, você pira mesmo e realmente, sem dúvida nenhuma, traz felicidade demais. É simples, é só você pensar depois em uma atividade física, da mais simples que seja uma volta na quadra caminhando, você volta já, ganhei o dia. A sua recompensa é muito grande. Ganhei o dia. E as pessoas que não fazem nada é porque não testaram ainda esse ganhar o dia. Então, um simples exercício, uma simples atividade física, não precisa ser nada muito complexo, muito elaborado, muito menos intenso. Uma simples volta na quadra, você já ganha o seu dia, somente se for feito de manhã. Então, eu particularmente estou num processo de vida que eu estou tentando trazer a minha mãe para a atividade física. Porque realmente ela foi uma senhora muito sedentária ao longo da vida e já teve altos e baixos, eu consegui. Estou morando mais perto dela hoje em dia, moro em Sorocaba, ela está aqui também. E hoje eu motivo ela a retornar na atividade física e comecei com a hidroginástica na piscina, para ela está sendo bem bacana. Então, um pouco do papo que a gente teve, Armando, agora aí há minutos atrás, de tá doendo, não mexe, eu escutei isso hoje. Ai, minha lombar tá doendo um pouquinho, Bruno, acho que hoje eu não vou. Na hora já. Hoje já. É o dia que tem que mexer, mãe. Tem que mexer. Quanto mais falar que achar que ficar paradinho vai melhorar, não vai melhorar o paradinho. O paradinho, não vai melhorar o paradinho. Entendeu, mineiro? O movimento traz felicidade, sim. Exatamente. Então, assim, é o bem-estar e tudo. E ela começou faz pouco tempo, está se motivando bastante, até fez amizades. E é o desafio. Mas quem não sabe essa felicidade originada do movimento, tem um bloqueio grande. Por isso tem que começar. Bom, Armando, você quer... Vamos fazer o seguinte. Bruno, fala do seu... Tô até tenso agora. Você quer? Tu vai... Não. Eu já falo. Deixa eu fazer só um adendo rapidinho. O meu irmão mora em Sorocaba, Bruno. Ah, é? Agora aí é teu vizinho. Há muitos anos? Ele tá aí há 4 anos. 4, 5 já tem um tempinho, já tem um bom tempinho. Cara, Armando, 5 anos ele tá aí. Eu nasci em São Paulo, cresci aqui, saí daqui para estudar em Campinas, me formei família, filhos em Campinas e voltei para cá para ficar tranquilo, cara. Para ter uma qualidade de vida melhor. Então eu já sei que quando eu for visitar meu irmão, eu vou te visitar. Tem um QG agora aqui, ó. Arranja um cantinho pra você dormir aqui, ó. Espacinho pra você, ó. Tem TV, ó. Tem tudo, ó. Tem tudo, ó. E pode treinar também. Pode treinar também. Eu não quero descansar aí. Eu não vou ir pra descansar, eu vou pra treinar. O Armando é ótimo, porque você entrega um colchão inflável pra ele resolve o problema dele. Eu faço miséria. Tranquilo. A minha lombar doeu menos no colchão inflável do que no meu colchão. Do que no seu colchão. Ele só tem um problema pra encher o colchão, mas tá tudo mas eu já descobri o segredo. Mas hoje em dia tem bobinha de pé, tem um monte de coisa, não precisa nem fazer força. Já descobri os segredos. Eu falei, enche aí pra mim, vai o colchão nas costas. Enche aí pra mim que tá tudo certo. Bruno, fala do teu produto. Legal, tá bom. Até a gente fez um barulhinho hoje de manhã, né? Espero que quem esteja até agora. Eu falei isso nos stories, né? Não basta passar, não. Tem que curtir, tem que bater papo, até mesmo comentar, que eu sei que algumas pessoas comentaram, eu tentei olhar um pouquinho aqui, mas não consegui acompanhar muito bem. Mas o X-Mobility, o Workshop X-Mobility, a nossa certificação, ela já tem aí, desde 2017, rodando estrada. Então, inclusive, até daqui 15 dias eu vou estar em Salvador, e vai ser o nosso curso de número 60 em Salvador, fechando o ano até. Que legal. Parabéns. 60 presenciais, já foi mais ou menos aí quase 1.500 pessoas certificadas, 1.400 e poucas. Então, muito bacana. É o nosso curso de mobilidade que segue essa metodologia que eu gosto muito, que eu trago, que eu me inspiro da fisioterapia para dentro da área de treino, para dentro da academia, para o profissional do movimento, que é a liberação de tecidos, mobilizações articulares, mas também o treinamento neural, a capacidade de movimento também ser desenvolvida, o famoso LMA. E amanhã é Black Friday no X-Mobility, né? A gente comentou um pouquinho isso ao longo do dia.
Eu falei que a galera que acompanhasse nossa live, a gente ia dar 50% de desconto nas inscrições dos presenciais do próximo ano. Então, quem tiver aqui, ou agora ao vivo com a gente, ou até acabar vendo aí ao longo das próximas horas, chama o direct aqui, né, do ExxonBit, direto comigo, manda mensagem e fala, Brunão, assisti a live de vocês, o movimento traz felicidade, eu quero minha felicidade no Workshop X-Mobility. Beleza. Tá, mas só mandar uma mensagem no direct mesmo, fala, ó, assisti a live, tô querendo desconto de 50%, porque é o seguinte, a gente tá dando 40% no Black Friday, já é um baita de um desconto. Sim. Mas quem tá assistindo a live, quem acompanhou a gente aqui no nosso bate-papo, e esse prazerzaço que eu tive de estar com vocês aqui, vai ter 50%, 10% a mais. Então, é isso aí. Os cursos do ano que vem são 10 locais, a gente vai visitar aí vários estados, começando pelo sul, ali em fevereiro, Itajaí, Santa Catarina, São Paulo, na região norte, nordeste. Tá bem bacana mesmo. É um curso de 2 dias, quem quiser saber um pouquinho mais de detalhe, também é só me perguntar no direct e pegar o seu cupom de desconto. E eu falei nos stories hoje, falei, gente, tô a boca no Bruno. E não foi à toa, eu fiz o curso 2 vezes. E eu tenho já faz parte da equipe, já, Armando. Ela já sabe mais que nós aqui, cara, do ExxonMobility. Já tá mas é verdade. Ela fez a versão anterior do Workshop ExxonMobility, que a gente já tinha uma bagagem bem bacana, né? Mas depois da versão que a Rafa fez, a gente se atualizou mais um pouco ainda, que foi muitos elementos de mobilização ativa que entraram, né? Então, o curso teve uma evolução muito bacana e, nossa, tá redondinho, 2 dias de trabalho. Também tem a mesma formação do workshop presencial, existe também no online, e também é super bacana. Poxa, são 30 horas de curso, assim, tá super completaço. Gravados aqui no EQG do ExxonBit, nesse espaço aqui que a gente tem. Então, a Rafa já conhece tudo, já é PhD em ExxonBit, né? Já fez o presencial 2 vezes e também está fazendo o online. Exatamente. É isso aí, galera. Olha, gente do céu. Obrigado pelo jabá aqui, viu? Isso, Bruno. A gente sempre pensa, Bruno, quando a gente traz os colegas profissionais para fazer live com a gente, que esse espaço também, a gente não tá aqui, a gente não é concorrente de ninguém, né, Bruno? Exato. A gente quer o melhor para as pessoas. A gente quer que as pessoas criem essa vontade de se movimentar, criem mais aderência ao movimento. Eu não vou salvar o mundo sozinho, a Rafa não vai salvar, você não vai salvar. A gente precisa criar uma legião de pessoas, de profissionais que queiram salvar o maior número possível de pessoas. A gente tem o mesmo propósito, Amando. O propósito de levar o movimento mais consciente, uma qualidade de vida, um bem-estar. Algumas pessoas que trabalham com a gente também levar a performance, se o seu cliente é disso. Então, o propósito é o mesmo, a missão é a mesma. Então, não pode ser diferente. E esse trabalho multidisciplinar dentro da nossa própria área, né? Porque, assim, existe a mobilidade, existe o crossfit, treinamento funcional, o flow, taquifit, clubel, querobel, tem de tudo, né? Então, assim, só que a gente precisa entender que talvez para algumas ferramentas a gente precise de um trabalho de mobilidade. Então, assim, posso fazer reflexão, Rafa? Já começa. Eu sempre faço uma reflexão. Armando, eu até tiraria o talvez, mas talvez não. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. É manutenção. Se não é para o treinamento, é para a saúde motora. Com certeza. Eu tive a experiência, o ano passado eu descobri o treinamento de mobilidade com a Thaís, né? E vim acompanhando, e esse ano eu venho de um processo desde 2017 de dor crônica. Né? Então, em fevereiro, até hoje eu fiz uma postagem sobre isso, né? Em final de janeiro, eu resolvi que era hora de eu me jogar de cabeça para dentro desse trabalho de mobilidade, porque eu entendi assim, sabe quando você vai tentando, que nem a gente fala, né? A gente vai tentando várias coisas. As coisas funcionam um pouquinho, aí para de funcionar, outra coisa não funciona, eu digo, eu preciso entrar e me jogar de cabeça na mobilidade, né? Porque eu acredito que aqui seja um caminho que vai me ajudar bastante. Né? E eu venho nesse processo desde final de janeiro. E hoje foi legal porque eu estava treinando e eu lembrei do meu processo uma semana antes de fechar e entrar na mobilidade, no curso. Eu lembrei de coisas que eu escrevi, né? Que eu não sabia mais se eu era teimoso, se eu era um cara resiliente, se eu tinha persistência, porque
todo dia que doía, eu pensava assim, hoje eu vou desistir da profissão, vou desistir porque eu não consigo mais me movimentar de uma maneira confortável e suficiente até para eu dar aula. Mas aí no outro dia eu vou lá e, não, eu vou por esse caminho aqui, eu vou tentar por aqui, sabe? E hoje eu vejo que a mobilidade é um caminho excepcional. E como você falou, não é o talvez, né? As pessoas precisam, seja para manutenção, seja para melhorar a qualidade de movimento, seja para melhorar a qualidade de performance, ou seja para diminuir dor e reduzir dor, ou até retirar a dor, diminuir restrição, sabe? Então eu vejo hoje que eu amo flow, eu vou treinar flow, mas eu não estava mais conseguindo treinar flow. E com o trabalho de mobilidade, eu estou voltando a treinar flow, sabe? E aí, para mim, tudo se complementa. A vida começou a melhorar de novo por causa do trabalho de mobilidade, treinamento de mobilidade, sabe? Então é esse olhar que eu acho que a gente tem que entregar para as pessoas e mostrar para as pessoas, né? Ah, mas aí eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Não, você não vai deixar de fazer o que você gosta, mas você precisa melhorar a tua qualidade articular, tua saúde articular, teu acesso ao movimento para você voltar a fazer o que você gosta com mais qualidade, com mais saúde, com mais segurança. Sem dúvida. Então eu vejo que o trabalho de mobilidade ele é essencial hoje na vida das pessoas. Eu falo muito e as pessoas isso que ainda não entenderam a importância do movimento, Bruno, que você falou antes, é que eu acho que elas estão olhando o movimento com a lente errada. Elas têm que trocar a lente que elas estão olhando o movimento. Hoje eu fui observar algumas coisas hoje e eu vi as pessoas ainda muito preocupadas assim com o tamanho do peitoral, do bíceps, da coxa. Tava pensando e aí nisso a agora. hora que você olha as pessoas, você olha as pessoas se movimentando e você pensa assim, meu Deus do céu, antes de você se preocupar com o tamanho da tua coxa, você devia aprender a agachar melhor, a fazer uma passada melhor. Teu tornozelo não tá legal, teu joelho não tá legal, teu quadril não tá legal, sabe? Então assim, a gente conversou ontem sobre isso, né, Rafa? A gente as coisas não estão ordenadas, sabe? Elas estão fora da ordem, sabe? Então a primeira ordem de olhar para o movimento é saúde. Se você tem saúde, você pode fazer qualquer outra coisa. Mas se você não tiver saúde, você vai perder de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. E ainda está muito atravessado, as pessoas estão muito preocupadas ainda culturalmente no nosso país, sem dúvida, talvez sem no dúvida. mundo, com a questão fitness, com a questão estética. E elas estão até deixando de ter saúde por causa disso. O fitness é a performance, está lá na frente, né? O fitness é a performance, você fica pensando sempre eu quero isso. E a saúde está aqui, ó. Exatamente. E a saúde está aqui atrás. Também. A saúde está correndo atrás. Ah, mas eu tô aqui, vocês têm que olhar para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Atropelando, sabe? Ela todo dia. Atropelando todo dia. E o trabalho de mobilidade, fluindo no flow do seu momento aí, Armando, ele é a ponte para isso. Ele é a garantia, ele é o acesso para eu ter essa longevidade, essa qualidade, essa saúde. Eu falo isso muito nos cursos. Eu primeiro falo na primeira pessoa, né? Nós aqui, os alunos que estão ali. Você quer treinar com 40, com 50, com 60, com 80, dentro das suas condições, da sua capacidade, da sua performance? Eu quero. Então, se você quer e você também trabalha com isso, você vai querer levar isso para o seu aluno. Então, aí já começa a pensar um pouco diferente. E sair um pouquinho da casinha reducionista que a gente vive no meio do treinamento físico, que é muito estético e performance ser a base da pirâmide. Não pode ser. Tem outras coisas que tem que entrar na base. Acho que eu acredito que nem a performance, né? A base da pirâmide está na estética. E está invertida, né? Para muitas pessoas. A base está performance estética e a saúde está no topo, tá errada essa De vez em quando eu faço saúde, fazendo meu shake de frutas. Exatamente. É bem por aí. Exatamente. É bem por aí. É bem por aí. Não mastiga mais, né? Tudo sacode velho. A gente vive um mundo muito mediatista, né? De muita informação rápida. As pessoas são PhD em manchete, né? Lê uma manchete de um assunto, acha que entende do assunto e sai replicando o assunto. Às vezes nem lê o artigo, né? O conteúdo em si, depois quebrou tudo, porque a manchete não tem nada a ver com o conteúdo, entendeu? E aí ele falou coisa errada na frente. Tem muita coisa assim. Mas é uma realidade e o meio do treinamento sofre muito disso, né? Porque o fitness, a performance é mais vendável, chama mais os olhos, vende mais, entendeu? Ainda mais em rede social e tudo que a gente vive hoje. As pessoas são reféns de se mostrar, entendeu? Sim. Foi isso que eu vi hoje, sabe, Bruno, que eu observei hoje. E eu entendi. É comercial, eu tô ganhando dinheiro. Beleza, eu entendi. Mas eu tô preocupado com a saúde da pessoa que tava ali fazendo, sabe? Aí eu pensei assim, eu acho que eu sou um pouco anticomercial nesse sentido. Eu tô preocupado com a saúde dessa pessoa.
eu não quero dizer assim, ai, que legal, deixa ela ali porque ela vai vir para mim em algum momento. Não é isso que eu quero. Eu não quero que ela tenha que vir para mim com dor, com problema, né? Eu quero que ela venha a mim porque ela quer chegar lá, naquele lugar. Tem que ter um É ao contrário, equilíbrio. isso. E tem que ter um equilíbrio, Armando. Quando essas pessoas, os nossos clientes e alunos nos procuram, eles compram uma coisa que eles querem. E você vai entregar o que eles querem. Mas você precisa ter prioridade no que eles precisam. Exato. Então, tem que ter isso aí. Não, vamos perder um peso? Vamos, óbvio, isso também é bom para sua saúde. Vamos ficar um pouquinho, percentual de gordura, vamos ficar um pouquinho mais forte? Vamos, mas olha, vamos adicionar isso aqui também no seu programa de treinamento, na sua rotina. Faz em casa mais isso, que vai facilitar você visitar aqueles movimentos. E vamos lá, sabe? Eu achei legal demais o que tem acontecido na pandemia, nessa fase que a gente está agora também, é de ter essa rotina em casa. Eu acho que as pessoas, na porrada, entre aspas, porque também era a única opção que tinha, aprenderam a fazer coisas em casa. Começaram a ver que é possível também fazer um pequeno treino, um trabalho em casa, entendeu? Então, com um pequeno equipamento que eu compre, então eu consigo desenvolver coisas em casa. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque realmente a galera foi para casa para fazer nada, né? Nada no sentido de saúde, né? E comendo mais ansioso, nervoso e tudo mais. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom. Muito bom. Eu estou muito satisfeito com a conversa que nós tivemos. Fechou, para mim, fechou maravilhosamente bem. Bruno, maravilhosamente bem. Deixe a sua mensagem final para a turma. Eu primeiro quero agradecer vocês dois, Rafa, já te conheço há algum tempinho, agora tem um novo brother aí, o Armando, um amigo também, um parceiraço, vou acompanhar mais ainda o trabalho dele, o que eu já acompanho no passado recente. Só tenho a agradecer vocês, agradecer quem acompanhou a gente, quem ainda vai assistir, porque a live ainda fica disponível, né? Então, qualquer necessidade, qualquer dúvida que eu possa contribuir, que o Exfobit possa contribuir, é só chamar a gente. Sempre, né, o Instagram é o lugar mais fácil, a galera manda uma mensaginha fechada ali e a gente responde. Com relação ao workshop amanhã também, repito, quem acompanhou aqui tem 50% de desconto, só gritar pra gente no direct que vai receber o cupom aí, quem apresentou, quem participou da live. E obrigado de coração. Maravilhoso. Eu que agradeço. Só mais uma coisinha só, Rafa. Oi. Pode ficar. A Nádia escreveu, a Nádia escreveu aqui, ó. Sou cuidadora, vocês estão me ajudando muito com as lives. Olha, que massa. Trazendo muita felicidade no meu trabalho. Aí, ó. E ganhou o dia. A palavra é gratidão. Pô. Aí, ó. Pronto. A Nádia é uma... De orelha a orelha, fala aí. De orelha a orelha, vocês dois. É uma grande amiga. Poxa, que massa. Tem um apelido de voz, que a gente fala que ela é a voz do além, né, a voz? Obrigada, viu? Você está presente aqui mais uma vez comigo, viu? Com a gente. Que top. É assim que a gente... Isso traz muita felicidade. Muita felicidade. Fique tranquilo, que em breve, gratidão mesmo. Traz felicidade, vai bater lá na sua porta de novo, você pode ficar tranquilo. Demorou, a gente vai pega bater um outro na sua assunto. Porta com um jeitinho, vai bater com um jeitinho, com um cafezinho. Bruno, posso entrar para conversar contigo, Bruno? Posso, então, dar uma sugestão para quando vocês forem fazer esse convite? A gente faz uma live prática. A gente ajeita o tripézinho, ajeita um espaço. Eu aqui, tô de sobra, a gente pega um quarto e vamos botar um tema e vamos entregar uma sequência de exercício, vamos entregar alguma coisa para alguma coisa. Essa é a minha pequena sugestão, se eu puder dar. Opa, vou anotar. Já está anotado. Está anotado. Olha, porque eu acho que é legal, a gente bota as pessoas para fazer com a gente, entendeu? Sim. Com certeza. Muito bom. Pode ter certeza, Bruno, que nós vamos fazer isso. Fique tranquilo. Fechou. Bruno, mais uma vez, Movimento Traz Felicidade quer te agradecer aí de você ter disponibilizado seu tempo, de trazer o conhecimento para a galera, de mostrar a importância aí da mobilidade. E a gente fica realmente muito feliz, que é o objetivo que a gente tem mesmo, de mostrar o movimento de uma forma humanizada, né? Tirar essa obrigatoriedade e entregar para as pessoas aí um prazer em se movimentar e entender que isso tudo faz parte de autocuidado, faz parte de saúde, né? Então a gente está muito feliz. E, gente, fica de olho, porque 2022
Tem Vai coisa. ser. Eu não vou falar. Tem Legal. coisa aí. Aí, ó. Muito bom. Eu não deixo a Rafa falar, porque a Rafa faz fofoca, Bruno. Ah, ela já entrega já? Ela entrega. Eu sou. Então, depois que eu dei essa pequena sugestão aí, eu senti que ela tava quase já assim, já. Querendo falar. Eu percebi. Eu só. Ela começou a se mexer na cadeira ali, Só, de repente. eu só sorri. É. A Rafa já tava. A respiração dela veio aqui, ó. Os acessórios já Desligou o deixaram. diafragma. Não, Muito mas bom, gente. Muito bom. Eu pronto, já acionei a frase. Pô, e Armando, e ela como âncora, assim, de telejornal, ela tá demais ali, né? Porque, nossa, ela... A Rafa nasceu para fazer âncora de Então, telejornal. olha, pose e tal, fantástico. Uma âncora de telejornal. Sabe a âncora de telejornal sério, e aí eu sou o comentarista que fala a bobagenzinha, aquela Sim, piadinha. dá aquela que quebrada no gelo, que assim, faz né? a quebra da seriedade, tá? Eu quebro o gelo, E aí dá aquele equilíbrio, pô. Eu digo uma coisa muito legal sempre, eu já falei isso em outras lives. Toda parceria, ela tem que entender quais são os seus papéis na parceria. Se você entende qual é o seu papel na parceria, a parceria funciona melhor. Então a gente já está entendido nesse sentido. Não, Bom demais. Se eu tiver que fazer alguma reflexão, a reflexão é dele, não é minha. Sim. Ela dá a palavra. Armando, você com a palavra. Pode falar. Isso, é bem isso. Demais, galera. Bom demais. Eu quero só dizer que eu estou terminando essa live muito feliz, Bruno. Agradeço demais por você ter aceitado o convite. É um prazer imenso te conhecer, conversar contigo. Legal, que bom. Fiquei feliz demais e fiquei muito emocionado, porque a gente receber esse retorno das pessoas que assistem às nossas lives, para mim, a recompensa que a gente espera do movimento, é essa recompensa que eu espero desse movimento que a gente faz. Que a gente se preocupa tanto em entregar para as pessoas algum tipo de informação que seja não só técnica, né, Bruno, mas assim, que ela tenha técnica, mas que ela tenha uma reflexão, que faça a pessoa pensar, que acolha. Pensar sobre o movimento. Não só eu vou fazer e pronto. Pensa a intenção. Qual é a intenção de você estar fazendo isso? Sabe? Isso me deixa muito feliz. Eu quero agradecer. Legal. Estou emocionado. Obrigado de coração. Fico feliz demais. Foi divertido demais esse papo aqui. Muito bom. Foi demais. Meu povo, muitíssimo obrigada a todos que ficaram. Gente, corre no direct do Bruno. Porque, isso aí. Sim. Né? Vai lá. 50% de desconto. 50% de desconto, só chamar a gente lá. Eu saindo daqui da live, eu já falo com quem estiver ali já deixando a mensagem. Exatamente. Maravilha. Muito bom. Isso aí. Muito obrigada, Bruno. Gratidão. Obrigado, Rafa. Obrigado, Armando. Prazerzaço aí, ó. Fiquem de olho que vem coisa boa por aí. E semana que vem, com certeza. Dr. Rodrigo Otávio, ortopedista. Vamos fazer uma live com ele, que vai ser bem legal também. Vamos falar aí, talvez, aí, dor crônica. Eu quero apontar essa questão da dor crônica. Legal. Outro olhar. Eu acho que vai ser bem interessante a gente ter uma visão de um médico. Top, né? Top demais. Acho demais. Que vai ser sensacional. Nossa. A live da semana que vem é a última live da 4ª edição, ou não? Ou não. Deixa no ar. Ou não, vai ter extra. Certeza vai ter extra. Talvez. Não sei. Eu vou deixar no ar. Corta o microfone dela, então, senão ela vai falar. Rafa, encerra a live. E daí, isso é a âncora. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado. Beijo. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite, bom descanso. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Tchau. Até.